que bom que você está com a gente. O tema de hoje vem chamar a atenção dos homens. Câncer de testículo. Por isso que eu estou recebendo o Dr. André Rodrigues. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Boa tarde, Morgana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e uma boa tarde a todos os telespectadores. Bom, nós vamos falar de câncer de testículo, né? E para começar, o que exatamente seria isso, né, doutor? Morgana, é interessante tocar nesse assunto porque o câncer de testículo é uma patologia que ela é comum na população jovem, porém ela é pouco discutida e poucos homens conhecem essa patologia, tá, Morgana? E assim, o câncer de testículo nada seria mais do que a neoplasia maligna que ela tem origem primária no testículo. E existe uma faixa etária que acaba sendo mais acometida? Sim, ela acomete a faixa etária entre 15 e 45 anos. Isso que acaba espantando muito os pacientes que têm essa patologia, porque eles às vezes acham que o câncer só vai dar em pacientes de mais idade, que não é o comum do câncer de testículo. O câncer de testículo acontece em homens jovens. O que pode acabar causando, né, o câncer? O câncer de testículo ele é um câncer que ele não é suscetível a fatores externos, do ponto de vista a práticas de atividades ou de alimentação. Porém, ele tem um fator intrínseco genético extremamente importante. A gente sabe que os homens que têm uma doença chamada criptorquidia, que seria o quê? Durante o nascimento, o homem não nasce com testículo na bolsa escrotal, que é o adequado, e a partir dos 2 anos esse testículo ele não desce para a bolsa escrotal, ele continua na região inguinal ou no abdômen. Isso se chama criptorquidia. E a não descida do testículo para o lugar normal onde deveria estar é um fator de risco que aumenta até em 40 vezes a chance desse homem ter câncer de testículo. Nós sabemos que quem tem familiar de primeiro grau, o pai ou um irmão com câncer de testículo também tem uma chance aumentada dessa patologia. Os homens que têm uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter, que é uma síndrome genética que causa uma alteração dos genes, e esse homem acaba também tendo um padrão de infertilidade, também está associado ao aumento do câncer de testículo, e em geral homens inférteis também têm um aumento de câncer de testículo. Existem alguns fatores de risco quando se fala de câncer de testículo, doutor? É uma patologia que ela não responde a estímulos externos, na realidade é mais a questão genética, predisposição genética do paciente. Alguns pacientes falam assim, doutor, isso pode ter sido após um trauma, uma batida que eu dei? Não seria um fator causal para isso. Quais são os principais sintomas, então, que os homens têm que ficar atentos, né, e poder acabar diagnosticando através desses sintomas? Isso é possível? Sim, sim. E isso é uma coisa extremamente importante, tá? Porque o câncer de testículo ele quase não é falado. E o câncer de testículo ele é bem indolente, ele vai crescendo aos poucos, o homem vai notando que progressivamente o testículo vai aumentando de tamanho, vai ficando com áreas dele um pouco mais endurecidas, que a gente chama de pétreas. Isso aí é um sinal de que o homem pode ter um câncer de testículo. Então por isso que a gente sempre bate na questão do homem aprender a se examinar durante o banho, tocar na região genital e sentir qual é a consistência do testículo. A gente sabe que o testículo é mole. E quando o homem advém com um tumor, ele se torna pétreo, ele se torna endurecido. E os sintomas, quando o caso já está grave, eles acabam mudando, doutor? Sim, sim. A gente sabe assim, inicialmente os sintomas são locais, né? Com aumento testicular, alguns homens aparecem com o testículo de aumento de um volume extremamente aumentado. E um estágio mais avançado, geralmente ele é associado com metástase. Daí geralmente esse homem pode ter alguns sintomas relacionados às metástases que ele tem em função do câncer de testículo já avançado. Ele é um câncer que ele dissemina muito para a região de linfonodos. Então, geralmente esse paciente apresenta em algum exame de imagem ou com linfonodos abdominais aumentados, é uma doença que ela pode se disseminar para pulmão também. Tá? Mas mesmo assim, doenças avançadas, a chance de cura ela é grande. Agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Então assim, primeiro a gente tem que ter a suspeição, né? O homem que está vendo que tem uma anormalidade no testículo, ele nota que ele está de uma maneira aumentada, mais endurecido, ele tem que procurar um médico, e o médico vai fazer o exame, a palpação da bolsa escrotal e ver essa característica, comparar os 2 testículos, né? E a partir daí é sempre importante solicitar um ultrassom que ele vai conseguir avaliar de forma mais adequada a parte interna do testículo e individualizar a presença ou não de nódulos testiculares. Existem alguns outros exames que podem acabar auxiliando nesse diagnóstico mais preciso? É uma patologia de diagnóstico, vamos dizer, simples, porque ela envolve o exame clínico, o exame de imagem, e a gente tem alguns exames que a gente chama de marcadores tumorais, que são exames de sangue, que podem ser solicitados com o intuito de fazer uma diferenciação ou corroborar o diagnóstico do câncer de testículo.
Agora, doutor, existe a possibilidade de, na hora de realizar esse diagnóstico, por muitas vezes ele acabar tendo o diagnóstico que não é exatamente do câncer, mas que acabar se confundindo com uma inflamação, quem sabe? Sim, sim, é muito comum. Alguns pacientes, eles até podem ter eles vão tendo esse tumor de forma que ele vem insidiosa, aos poucos, sem grandes sintomas, e às vezes esse crescimento rápido, porque o câncer de testículo ele tem uma característica, ele cresce muito rápido. Então alguns homens falam assim, um mês atrás não era assim e agora meu testículo está o dobro do que era o normal. É uma característica, às vezes esse crescimento rápido do testículo, ele acaba também induzindo uma necrose da parte interna e em alguns casos ele acaba acontecendo uma resposta inflamatória. Então alguns homens começam também com um padrão de dor testicular, com um padrão inflamatório, que é importante o médico diferenciar se isso é uma inflamação de forma infecciosa ou pode estar associado a uma neoplasia testicular, a um câncer de testículo. O tratamento para esse tipo de câncer, como é que é feito? O tratamento, ele é simples, ele é cirúrgico, tá, de forma inicial. Então, todo paciente que tem um diagnóstico ou uma suspeição de câncer testicular, ele tem que ser submetido a uma cirurgia que seria a retirada de todo o testículo. A partir da retirada, esse testículo ele vai ser analisado pelo patologista, né, que é o médico especialista na diferenciação desses tumores, e aí ele vai nos dizer qual é o tipo tumoral, porque existem dois grandes tipos de câncer de testículo. E a partir daí a gente vai ver qual é o tratamento mais adequado. Quais são esses tipos, doutor? A gente tem que a gente chama de os tumores testiculares são germinativos. A gente classifica entre seminomatosos e não seminomatosos. Isso tem uma certa importância porque os não seminomatosos eles têm uma boa resposta mesmo à quimioterapia e os seminomatosos eles não são tão responsivos. Porém, de modo geral, a gente considera que hoje pode chegar a taxa de cura de até 80% no geral dos homens com câncer testicular. Bom, agora vamos chegar num tema que basicamente preocupa todos os homens, né? Porque não adianta, é aquela questão que a gente sempre fala e é um dos motivos que os homens acabam tendo, vamos dizer assim, um preconceito em falar sobre esses cuidados com a saúde, com medo já de achar alguma coisa, né? Agora, falando sobre a vida sexual, ela acaba tendo interferência quando o homem acaba sendo diagnosticado com câncer de testículo, doutor? Olha, Morgana, quando o paciente tem um diagnóstico, ele vai ser submetido à retirada do testículo, tá? Porém, ele vai ficar com um testículo. Tá? Isso aí vai poder manter ele de forma fértil, ele vai poder ter filhos. Esse único testículo dele vai continuar produzindo a testosterona, que é o hormônio masculino, e a princípio ele vai ter uma vida sexual totalmente normal e a fertilidade também normal. E falando dessa questão de quem já teve câncer, né, de testículo, isso pode acabar cometendo o outro testículo? Como é que funciona? É comum? A gente sabe que a incidência de câncer de testículo bilateral é extremamente rara, tá? Claro que o homem que já teve um câncer de testículo, ele vai aprender a se cuidar e ele vai tomar todo o cuidado, ele vai ver qualquer anormalidade, ele vai procurar o médico. Mas é extremamente raro ter um câncer de testículo bilateral. Agora, falando um pouquinho sobre prevenção, doutor. Como realizar a prevenção com esse tipo de câncer? É possível? Sim. Como é uma neoplasia, um tumor que ele não depende de fatores externos, digamos, a prevenção é o diagnóstico precoce. Então o homem tem que aprender a se examinar, da mesma forma que as mulheres são estimuladas a fazer o autoexame de mama, o homem tem que aprender a se palpar, examinar o testículo e sentir como é que ele é, até para poder identificar qualquer anormalidade, qualquer diferença que porventura possa acontecer durante sua vida. Muito bem. Importante esse cuidado com a saúde. Nós já voltamos a falar sobre esse assunto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente através de mensagem no WhatsApp no número 98-505-6342. O tema de hoje é câncer de testículo. Participe, tire suas dúvidas e aproveite esse espaço. Bom, doutora, agora falar um pouquinho sobre o estilo de vida, né? Esse paciente que acaba sendo cometido pelo câncer de testículo, ele acaba tendo, a rotina dele acaba sendo diferenciada, acaba mudando alguma coisa? Que é submetido a um tratamento desse, a gente tem que avaliar se só a cirurgia é suficiente, se ele é um paciente que vai precisar de quimioterapia, mas a rotina dele de vida é totalmente normal. E assim, quando a gente fala também na rotina de vida, a gente pode falar na questão estética também. Quando o testículo é retirado, já no mesmo procedimento pode ser colocado uma prótese.
que vai ficar de forma normal. Então, da mesma forma que se existem as próteses de mama, que as mulheres muito usam, também existe a prótese testicular. Então, um homem que porventura perdeu o testículo por um trauma ou por uma neoplasia, um câncer que seria uma causa comum, pode ser colocado uma prótese e vai ficar totalmente normal. Então, esteticamente ele é normal, a vida dele também é totalmente normal. Essa questão do emocional, doutor, acaba sendo muito afetada, porque a gente sabe que o homem acaba tendo essa questão, né, comprometida, né? Eles ficam realmente mexidos com essa situação. O senhor acredita que o emocional é fundamental nesse momento? É importante, assim, e tem uma grande importância essa doença. Ela comete jovens. Então, o jovem não está preparado, tá? Não se espera que um jovem seja acometido por um câncer. Sim. Então, isso é diferente do paciente de mais idade, que naturalmente se aceita que ele possa sofrer um problema de saúde desse. Então, realmente, quando tu acomete um jovem, e homem que tem uma resistência, o jovem, geralmente o homem tem uma grande resistência a aceitar doenças e a ser tratado, então realmente ele se torna um problema um pouco maior do que para outros homens ou para outras faixas etárias acometidos por outros tipos de tumores. Nesse momento, a importância da família? Com certeza, né? Acho que, sem dúvida, o apoio familiar é extremamente importante para o tratamento de qualquer patologia, e o paciente saber que ele pode ser tratado, pode ser curado. Acho que a força de vontade, a fé do paciente é o que ajuda muito também na cura dele. A gente sempre vê no dia a dia que tem pacientes que eles se ajudam muito. Tem paciente que às vezes a gente está lá para fazer nossa parte, fazer um intermédio, mas acho que a força de vontade, o querer do paciente melhorar é extremamente importante. Bom, agora eu vou trazer um dado do INCA, que a estimativa deles é que dentre os tumores malignos do homem, 5% ocorre nos testículos, né? O câncer de testículo atinge principalmente homens entre 15 e 50 anos de idade, sendo considerado raro. Sua incidência é de 3 a 5 casos para cada grupo de 100 mil indivíduos. Ele é raro, mas, no entanto, precisa de um pouco de atenção, né, doutor? E é um tumor que precisa de atenção, e é que a gente sempre toca no detalhe importante, é simples o diagnóstico. É o homem se conhecer, se examinar, se palpar, e o diagnóstico é simples. E o que acontece? Toda suspeição dessa tem que ser procurado um médico, porque é um tumor que, quando tratado de forma precoce, a gente sabe que o resultado ele é muito melhor. Tá? E como ele tem essa característica de a evolução ser extremamente rápida, quanto antes ser indicado um procedimento que seria o cirúrgico, a resposta seria melhor. E aquela situação também, né? Quando o homem se conhece, né, doutora, acaba sendo mais fácil ele perceber quando tem alguma coisa errada, né? Com certeza. Acho que nada mais importante do que a gente aprender a nos conhecermos para a gente saber o que está errado e não ser resistente a isso, né? Se está errado, é necessário procurar uma avaliação, um atendimento para poder tratar de forma adequada. Bom, vamos aproveitar que a gente está falando de câncer e vamos entrar um pouquinho agora no câncer de bexiga, doutor. Como é que está essa situação do câncer de bexiga? Como é que dá para identificar esse câncer, né? Organa, quando a gente fala de câncer urológicos, né, que são os cânceres que acometem o trato urinário, a gente fala que os homens são escalonados, o mais comum seria o câncer de próstata, em segundo lugar, nos homens vem o câncer de bexiga, que é um tumor com uma frequência já bem elevada, que tem um fator de risco extremamente importante, que é o tabagismo. Então a gente sabe que hoje 50% das pessoas com câncer de bexiga tem uma associação com câncer, com o fumo, com o tabagismo. E por ser uma neoplasia assim que ela inicia de forma muito insidiosa e ela pode evoluir de forma rápida e às vezes trazer consequências para o homem de grande porte, como múltiplas cirurgias, porque o paciente ele tem que ser acompanhado por um período de tempo, e até o câncer de bexiga às vezes tem que ser tratado com a retirada total da bexiga, então que se torna uma coisa extremamente mutilante. Tá? Então é um tumor que tem que ser visto, tem que ser muito comentado, e a gente sabe e aí fala muito dos fatores causais, né? E como a gente sabe que tem um fator importante que é o tabagismo, a gente tem que informar muito as pessoas para lidar especificamente com isso. Quais são os sintomas, doutor, nesse caso? O câncer de bexiga, inicialmente, ele começa aqui, com uma hematúria microscópica. O que é isso? É um sangramento na urina que geralmente não é identificado aos olhos, porém é identificado no exame de urina. Progressivamente, conforme esse tumor vai aumentando, esse sangue que antes ele era imperceptível aos olhos, ele começa a se tornar de forma visível. Quando o homem vai urinar, ele acaba urinando sangue também.
E o diagnóstico é feito através de que tipo de A partir exame? da suspeição dessa possibilidade, um exame simples que é feito é um ultrassom de vias urinárias, que vai avaliar os rins, a bexiga, tá? Sendo avaliada a presença de lesões, que são lesões tipo polipoides dentro da bexiga, a gente tem essa grande suspeição. A partir daí é indicado um procedimento para se olhar dentro da bexiga e confirmar o diagnóstico, ou até mesmo quando, se é muito sugestivo, fazer uma cirurgia que a gente entra com o aparelho por dentro do canal urinário, vai lá dentro da bexiga e faz a raspagem dessas lesões. Agora falar um pouquinho sobre o tratamento nesses casos. Ele é diferente do testículo? É mais difícil de tratar, doutor? Por que a gente se fala em dificuldade, a gente se torna, é uma patologia mais difícil? O tratamento é cirúrgico, a gente entra com um aparelho, a gente faz uma raspagem dessas lesões. A partir dessa raspagem, esse material vai para o patologista que vai me dizer se esse tumor ele é superficial, quer dizer, ele está na camada superficial da bexiga, ou se ele entrou na parede da bexiga. Isso é muito importante para me conduzir no acompanhamento e tratamento posterior. Por quê? Se esse tumor ele é superficial dentro do canal da bexiga, vai me demandar que a cada 3 meses eu faça um exame nesse paciente para olhar dentro da bexiga dele para garantir que esse tumor não está voltando. Porém, se esse tumor já estiver invadindo a parede da bexiga, isso vai demandar a necessidade de uma cirurgia de grande porte, como a retirada total da bexiga. E a gente sabe que o que ocasionou esse câncer de bexiga, na maioria dos casos, é uma irritação crônica da bexiga por diversos fatores, como vamos dizer, os metabólitos do cigarro e essa inflamação, essa injúria que aconteceu na bexiga, ela se torna crônica, né? Então, a gente pode tirar o tumor de uma parte da bexiga e ele pode vir em outros locais. Então, como a bexiga, que eu digo aos pacientes, como a bexiga continua ali, a gente tirou só parte dela para tratar o tumor, ele pode, ao longo da vida, voltar a ter esse tumor novamente. Então, ele demanda muito mais cuidado que um câncer de testículo. E também tem aquela questão, né? Ele pode ser evitado, já que um dos principais causadores é realmente o cigarro. Tá aí o fator principal, né? Quem sabe suspendendo o cigarro resolve-se o problema futuro que possa acabar se originando, né, doutor? Morgana, uma coisa que eu deixo bem claro para meus pacientes que tem câncer de testículo, que tem câncer de bexiga, que eu acompanho. Eu vou fazer a minha parte para tratá-lo e ele vai fazer a parte dele, que é parar de fumar. Isso é extremamente importante. O homem que tem um câncer de bexiga e ele continua fumando, eu sei que no futuro ele vai ter novamente e eu sei que possivelmente no futuro ele vai acabar numa cirurgia para retirada total da bexiga dele. Falando em prevenção, vamos parar no mesmo lugar na questão do cigarro, doutor? Não há dúvida. O cigarro, infelizmente, não traz nenhum benefício, né? E a gente vê o câncer de pulmão extremamente associado ao tabagismo, a gente vê o câncer de bexiga extremamente associado, a gente vê o câncer de rim também com associação com o tabagismo. Então, muitos tumores, muitos cânceres associados ao tabagismo. Então, um paciente com câncer de bexiga, primariamente, ele tem que parar com o consumo do cigarro. Agora, mudando um pouquinho, vamos passar para a parte renal, né? Câncer renal, como falar desse assunto? Morgana, o câncer renal é um tumor que na escala seria o terceiro mais comum entre os homens, né, dos tumores urológicos. E caracteristicamente, hoje o tumor de rim ele é diagnosticado ao acaso, que a gente chama de incidental. 50% dos tumores eles são por acaso. O homem vai fazer um exame de imagem, um ultrassom, e acaba identificando alguma anormalidade no rim, vai fazer uma tomografia e acaba identificando uma anormalidade no rim e que nos remete ao diagnóstico do câncer renal. É um tumor que, no estágio inicial, às vezes alguns homens podem cursar também com sangramento na urina, que seria o estágio lá no início. Sim. Estágios mais avançados, o homem pode cursar com sangramento na urina de forma visível, com dor na região de flanco, que são as laterais aqui do abdômen, e em alguns casos até com abaulamento na região abaixo aqui das costelas, que seria pelo aumento do tumor e aumento desse rim. Mas o que pode acabar causando? A gente sabe que o tumor de rim está associado ao cigarro, né? Mas um fator de risco extremamente importante, a obesidade. Tá? Então, a gente sempre orienta isso, para cessar o tabagismo, perda de peso e uma vida um pouco mais regrada, uma alimentação mais adequada. Agora, falando em câncer renal, quais são os sintomas, né, que o paciente pode ficar atento? Como eu disse, é um tumor que geralmente no estágio inicial, quando ele é diagnosticado na metade dos casos, ele não tem sintoma algum, o homem não se dá conta. Porém, um fator inicial pode ser aquele sangramento na urina, que porventura pode vir, e em alguns casos até com dor lombar também, seria um sintoma lá no início, podendo ter lá no início do início do tumor. E quando ele se agrava, acaba aparecendo outros sintomas? Sim, daí geralmente o paciente tem dores fortes,
abaulamento, e muitos casos que daí estão associados a metástase, como é um tumor que ele tem uma predileção também por metástase óssea e hepática, geralmente o homem pode ter muita dor pelas metástases ósseas. O tratamento nesse caso, doutor? O tratamento do câncer renal, primariamente, é a retirada do tumor, ou parte do rim, ou a retirada total do rim. Tá? Sempre, até cânceres avançados de rim, a gente às vezes opta pela retirada do rim para que ele tenha uma resposta mais adequada à quimioterapia, quando for indicado, né? Mas é um tumor que ele vai responder de forma geral à cirurgia, porém a gente sempre tem que avaliar a condição do paciente, se ele estaria apto a ser submetido a uma cirurgia, que é uma cirurgia de grande porte, e em alguns casos pode ser tratado de forma conservadora, com alguns métodos menos invasivos, como crioablação, que seria para pacientes com lesões pequenas, seria tipo um congelamento dessa lesão, ou fazer uma radioablação, que seria um tratamento para tentar queimar essa lesão. São casos mais selecionados, que infelizmente também são tratamentos que não estão disponíveis na nossa realidade local. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo, então, e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta. Participe com a gente através de mensagem no WhatsApp no número 98-505-6342. Nosso tema de hoje é câncer de testículo. E nós estamos aproveitando a oportunidade para falar também de outros tipos de câncer que acabam acometendo também os homens, né, doutor? E agora a gente vai entrar na questão do câncer de pênis, né? O que a gente pode falar exatamente sobre o câncer de pênis, né? Morgana, felizmente o câncer de pênis é uma patologia, uma doença extremamente rara, acomete 1 a cada 100 mil habitantes. Geralmente associado a condições socioeconômicas mais baixas, a gente vê que existe uma prevalência maior desse tipo de câncer na região do Nordeste, o estado do Maranhão seria o campeão aqui no país, e felizmente é uma patologia que ela pode ser evitada com orientações simples, tá? Porque a gente sempre sabe que o câncer de pênis ele tem uma grande associação com a questão de higiene também. Felizmente é extremamente raro, mas a gente tem alguns fatores de risco importante. Alguns homens que têm o que a gente chama de fimose, que é aquela impossibilidade de expor a glande de forma adequada, pode fazer com que ele não tenha uma condição de fazer uma limpeza, uma higiene adequada. Isso aí pode, a longo prazo, causar uma inflamação crônica e causar um câncer peniano. Tá? A gente sabe que as infecções por HPV, que é o vírus papiloma humano, que é muito falado por ter uma grande associação com câncer de colo feminino, de colo de útero das mulheres, também está associado ao câncer de pênis. Então, assim, de maneira inicial, geralmente ele se manifesta por uma lesão, tá? Muitos casos, como está associado ao HPV, que é uma infecção viral, isso geralmente é uma lesão de forma polipular, de forma como se fosse um couve-flor, digamos assim. De início, a gente tem que ser feita uma biópsia para confirmação do diagnóstico e, a partir daí, submetido a um tratamento. Felizmente, é uma doença rara, porque o tratamento geralmente é muito mutilador. A grande maioria dos casos vai ser necessário a retirada da parte do pênis ou até a totalidade de todo o pênis. Meu Deus. E a questão de sintomas, doutora, tem algum sinal que o paciente ele fica atento, que tem como ele perceber que tem alguma coisa de errado? Claro, Morgana. Qual o primeiro sinal? O primeiro sinal, o homem mesmo faz o diagnóstico, ele é visual, né? Ele vai ver que tem uma coisa errada, que no pênis dele tem uma lesão, tá? E a partir daí ele vai ter que procurar o tratamento adequado. Mas a gente sempre sabe que tem essa associação da questão de higiene, sabe? O homem que ele lava de forma adequada a região genital, que observa a sua região genital, vê como é que ela é, geralmente é um homem que não vai acabar se incomodando com isso, e se aparecer alguma normalidade, ele vai ser tratado na fase inicial, né? Porém, os homens que, por alguns motivos, acabam não se cuidando de forma adequada, acabam sendo, infelizmente, acometidos dessa doença, que é extremamente grave, porque ela geralmente tem uma progressão muito rápida. Né? Ela tem geralmente uma doença que ela se dissemina para a região linfonodal da região inguinal extremamente rápida, né? E tem que, às vezes, eventualmente, o paciente tem que ser submetido a cirurgias mutiladoras, que a gente diz, né? Porque, sabe, o homem que às vezes é submetido a penectomia, a retirada de todo o pênis, ele não vai ter mais a questão sexual. Alguns homens realmente veem isso aí com uma
um impasse extremamente importante no tratamento, mas às vezes o homem tem que optar entre a questão da vida, a questão da vida dele e a cura, e abrir mão de outras coisas. Uhum. E existe algum tipo de tratamento antes desse tipo de cirurgia, doutor? Sim, quando a lesão ela é inicial, muito no início, a gente pode fazer só a retirada da lesão, que seria uma retirada superficial da lesão e um acompanhamento estrito. Tá? Existem também algumas aplicações de medicações que podem também ter uma efetividade, porém, quando a lesão é pequena. Porque quando essa lesão ela acaba entrando no corpo do pênis, ela se acaba aprofundando, aí geralmente está associado com a indicação de cirurgias que são cirurgias infelizmente mutiladoras, porém necessárias para tentar a cura do paciente. Uhum. Agora falando na questão da prevenção, né? O que pode ser feito para prevenir? A higiene poderia ser um dos casos? Sim, até quando eu entrei na minha formação como urologista, me chamou a atenção que naquela época teve uma campanha de prevenção do câncer de pênis e era o Zico com uma escova na mão, né? Dando ênfase na necessidade da higiene, de tomar cuidado, de lavar bem e se conhecer. E os homens que têm essa doença chamada fimose, que é essa impossibilidade de expor a glande, tem que procurar um tratamento adequado, porque a impossibilidade faz com que ele não consiga ter a higiene de forma adequada. Sim. Isso a longo prazo pode ser um fator de risco para que ocasione esse tumor de pênis. O que seria indicado para esses pacientes? Esses pacientes geralmente é indicado uma cirurgia simples, que se chama postectomia, que seria a retirada desse excesso de pele que recobre a glande, para que ele possa expor de forma adequada o pênis e fazer a limpeza e a higiene adequada. Uhum. Agora, doutora, deixa espaço aberto para o senhor fazer um alerta, né? Hoje a gente tratou sobre diversos tipos de cânceres que acabam acometendo, né, realmente a saúde do homem. Eu queria deixar esse alerta mesmo para os homens, dos cuidados que eles devem ter e como fazer esses cuidados, né? Morgana, todo mês de novembro se fala muito na câncer de próstata, mas um grande objetivo também é alcançar a conscientização do homem da necessidade dele poder se conhecer, procurar atendimento, se cuidar e prevenir. Então, uma dica simples que eu digo assim, aprenda a se conhecer, né? Aprenda a se palpar, aprenda a se tocar, porque são detalhes que qualquer alteração ele vai procurar um atendimento mais precoce e de forma adequada. E Morgana, quando a gente ama, quando a gente tem que cuidar de outras pessoas que não são quistas, não são amadas, a gente tem que saber cuidar de nós para poder estar disposto a cuidar dos demais. Então, antes de mais nada, a gente se cuida para poder cuidar de forma adequada dos demais. Agora, um outro tema que eu também queria abordar, doutor, é a questão que a gente sempre acaba abordando, né? O ano passado a gente acabou falando, o ano passado, se eu não estou enganado, o senhor esteve aqui e a gente acabou tratando sobre o câncer de próstata, né? E naquele programa eu recordo que eu acabei puxando realmente a orelha do nosso telespectador para essa questão do homem se cuidar realmente, né? Cuidar da sua saúde, de saber realmente se autoexaminar, ver realmente se tem alguma coisa de errado. E eu acho que esse momento realmente de o homem se preocupar mais, parar de inventar desculpas para não procurar um médico, porque a gente sabe que o homem sempre inventa uma desculpa, não posso porque eu tenho que trabalhar, não quero faltar no serviço, sempre tem uma desculpa para não procurar um médico. Então eu acho que esse momento, o Novembro Azul, serve exatamente para isso, para o momento de a gente puxar a orelha e dizer para o homem que ele realmente precisa cuidar da sua saúde. Eu queria o senhor, como especialista nessa área, pudesse também me ajudar, dar esse puxão de orelha e falar para os homens procurar a saúde, procurar tratar da sua saúde, desse cuidado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes acaba passando realmente despercebido e deixando para depois, né? E esse depois pode ser muito tarde. Morgana, o homem que uma vez por ano ele se dá o direito de consultar o médico para fazer uma avaliação e ver como é que está a sua saúde, a longo prazo ele vai ficar muito menos tempo fora do trabalho, porque um homem que faz um diagnóstico adequado, faz uma prevenção, ele vai ficar muito menos tempo longe das suas atividades e vai poder ter uma saúde mais adequada. Então isso é importantíssimo, né? A gente tem que aprender a se cuidar. É isso aí. Muito obrigada, doutor André, por ter aceito mais uma vez o nosso convite, participado do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto, não sei se o senhor quer deixar mais algum recadinho. Morgana, eu agradeço, muito obrigado. Sempre é muito bom estar aqui, sempre fui muito bem recebido. Estou à disposição para qualquer esclarecimento e muito obrigado a todos os telespectadores. Muito bem. Vamos para o nosso momento de reflexão, então? O Senhor fica perto do que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Salmos 34, versículo 18. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser, com mais um tema. Até lá. Tchau, tchau.